como a igreja e a família podem e devem agir em conjunto na prevenção do abuso de crianças e adolescentes. É só no mês de maio que a gente pensa sobre isso? Não! Vamos conversar! Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira Mendonça, você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça-feira você encontra aqui um espaço para pais e líderes conversarem sobre a aplicação prática da Palavra de Deus na vida da criança. E de quinta-feira você tem a história bíblica da semana com os princípios de Deus para o coração do seu filho e da sua filha. Então você já sabe, gente, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando sair um vídeo novo, algo tão precioso para o seu coração e para sua família. Hoje a gente vai falar de prevenção, de proteção, como que a questão de abuso infantil, a gente trata isso na igreja, muitas vezes a gente não sabe muito bem falar sobre sexualidade com as crianças. E aí, como a gente deve falar sobre isso? Hoje eu tô a caráter aqui do Ministério PIB-NELS, é o Ministério de Crianças e Adolescentes da Primeira Batista de São Paulo. O nosso uniforme é laranja, propositalmente, sobre essa questão de prevenção e proteção. Nós, como ministério, um dos nossos 8 valores que a gente foi construindo com toda a equipe é a proteção, que tem a prevenção dentro, né? Como a igreja vai pensar para ser um espaço seguro? Nós estamos ali no centro de São Paulo, próximo às questões da Cracolândia, drogadição, como que a gente lida com crianças à beira de tantas coisas perigosas mesmo, né? Como que a gente vai ser um espaço seguro ali para as crianças? A gente se indagou muito tempo e diante disso a gente teve a graça de Deus de poder construir a nossa política de proteção com a ajuda da ONG Visão Mundial, com as nossas mentoras André Espírito Santo e Terezinha Candeeiro. Um grande beijo para as duas que foram pessoas usadas por Deus para que a gente pudesse ter esse documento em mãos tão especial. O que é uma política de proteção, gente? A política de proteção é algo que normatiza, nos orienta como que a gente pode agir quando a situação difícil acontecer e como a gente pode agir para que situações difíceis não aconteçam. Então aqui a gente tem termos que explicam o que é um abuso sexual, um abuso de negligência, um abuso físico mesmo. Qual a diferença? Quais órgãos eu procuro quando eu tenho uma situação? Aliás, para todo mundo aqui, bem fácil de entender, Disque 100 é o órgão que você pode ligar para denunciar qualquer situação de abuso, inclusive de crianças e adolescentes, no caso de serem abusadas. Isso é uma obrigação de todo cidadão, inclusive das crianças. Gente, isso é tão sério, porque assim, se por exemplo, você está conversando uma conversa de WhatsApp e aí registrou que você sabe de uma criança que te pediu um conselho, te pediu uma ajuda, ou ela conversou com você na igreja e contou algo que está acontecendo na casa dela. Se depois um órgão público fica sabendo e ela comenta ali, olha, eu contei isso lá na igreja pro meu tio da igreja. Nossa, e ninguém veio falar nada? Como assim? Ninguém te ajudou antes? E ela disser assim, não, ninguém me ajudou, ninguém fez nada sobre isso. Essa responsabilidade cai sobre a igreja, que tem pena de multa e até de prisão. Então, assim, é muito sério, gente, é muito sério. A gente tem que conhecer as leis de proteção da criança e do adolescente e entender. Graças a Deus, a gente tem condições de cuidar melhor das nossas crianças, que não são poucos os casos. Então, se você quiser, se você tem esse interesse, pode entrar em contato com a nossa igreja, o Ministério PIB-NELS. Aqui tem o nosso Instagram também, vou deixar aqui embaixo, tá bom? Do nosso vídeo, para você buscar informações, orientações, para que a gente possa, de alguma forma, crescer, que isso se espalhe para muitas igrejas. Graças a Deus, muitas igrejas já têm despertado e nós queremos muito somar com você também nesse sentido. Vamos lá! Nessa semana, nós vamos começar um novo quadro chamado A Bíblia Hoje em Dia. A gente vai dar uma pausa no nosso panorama bíblico para falar do que está acontecendo na atualidade, como, por exemplo, o Maio Laranja. A gente vai aplicar a Bíblia a essa questão do Maio Laranja nessa semana, certo? Então, na quinta-feira, você vai ver a história de Jesus, que vai lidar com os discípulos dele e com crianças. E aí, qual é a atitude de Jesus quando as crianças querem chegar perto dele, querem aprender com ele, querem pedir socorro para ele? Jesus fala o quê? Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus é de pessoas que são como elas.
É isso que a Bíblia diz aqui para nós. Jesus falou isso e nós, como igreja, como representantes de Jesus, a gente tem que falar para as crianças: venham até mim, venham com situações legais, alegres de criança, mas venham também com suas questões difíceis de lidar. E quando elas vierem com as questões difíceis de lidar, nós sabemos como igreja ajudá-las de verdade? Então bora para as dicas práticas desse vídeo. Tá bom, uma criança chega para mim e conta que sofreu algum tipo de abuso, o que eu devo fazer? Vamos lá. Uma coisa que é muito importante a gente fazer: demonstre disponibilidade para ouvir. Para o que você está fazendo. Você está vendo que a criança veio te contar algo que é importante? Para e dá a mesma atenção para ela. Ela começou a falar, não fica olhando outras coisas, não, olha no olho, esteja ali para ela naquele momento. E busque um ambiente apropriado para isso, às vezes um pouquinho mais afastado de alguma situação, para prevenir o sigilo da criança, a integridade dela ali. Quando você estiver ouvindo, não fique pressionando para obter informações. Só esteja ali para ouvir o que ela quer te contar. Lembra de utilizar uma linguagem mais fácil para a criança te entender, beleza? Uma linguagem acessível. Enquanto a criança está falando para você, leva a sério o que ela está te falando. Mesmo que dentro de você fique assim, será que aconteceu mesmo? Não sei. Na hora que você estiver ouvindo a criança, mesmo que pensamentos desse tipo possam vir na sua cabeça, não julgue a criança ali na hora. Ouça, acolha e depois busque orientação. Uma coisa que é muito importante a gente falar, assim, procura ter expressões mais tranquilas, porque às vezes a gente ouve algumas coisas difíceis e a gente reage: ai meu Deus, nossa, verdade, ai credo, ele fez isso. Então assim, na hora de ouvir, isso é bem importante, procure estar máximo sem reações possíveis. Se ouviu uma coisa difícil, acolha, absorva. Sim, não é que a gente não pode dizer que isso é difícil ou é ruim, pode, mas tente não deixar a criança pior do que ela está, né? Ela tá te contando, não é para você se desestabilizar, você é o adulto ali na situação e precisa desse controle. Próxima dica, gente, antes dela, vou pedir para você dar aquela ajuda, curtir aqui o vídeo, isso ajuda a gente muito no canal para que mais pessoas possam receber esse tipo de conteúdo tão importante. Então, curtiu aí? Legal. Obrigada, viu? Vamos lá. Na hora que ela tá te falando, expresse apoio, solidariedade e reforça, muito importante, que ela não tem culpa do que aconteceu. Isso daí não foi culpa sua. Então, deixar claro para a criança que isso não é culpa dela. Quando a criança vem falar algo desse tipo com você, foi primeiro porque ela sentiu algum tipo de confiança, certo? Então, às vezes ela chega para você e fala: olha, não conta para ninguém. Mas é importante que você diga para ela: olha, eu vou precisar conversar sobre isso com pessoas que possam me ajudar a te ajudar. Isso é muito importante, sério, e realmente eu preciso conversar com algumas pessoas sobre isso. E aí você vai procurar, né? Ou algum órgão competente, como o Disque 100, ou às vezes um grupo de proteção. Na nossa igreja, nós temos irmãos queridos que abraçaram essa causa com a gente e mensalmente se reúnem para discutir casos assim que acontecem, né? Todos eles receberam treinamento dessas irmãs que eu falei no começo e hoje nós damos treinamento. No último fim de semana de maio, agora, no sábado, nós tivemos um treinamento de capacitação de voluntários, pais, funcionários da igreja. Todo ano nós temos esse treinamento para como agir quando acontece isso, primeiros socorros, normas de conduta, legislação. A gente passa o dia, foi uma tarde muito preciosa que nós aprendemos. E no domingo, no dia seguinte, nós tivemos o culto de proteção, aí sim, com toda a igreja, falando desse tema do nosso Deus protetor, que nos guarda e nos livra de todo mal. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E isso as crianças precisam saber, né? Nós como igreja devemos dizer isso a elas, elas devem crescer com essa memória. Lá era um lugar seguro para mim. Então, se tiver um grupo de proteção na sua igreja, você pode correr para aquele lugar e falar: ó, gente, está acontecendo isso e isso com essa criança, o que eu faço? Me orientem. Então, você tem que dizer para a criança que você vai buscar ajuda. Em contrapartida, evite que muitas pessoas saibam do que está acontecendo. Só fale mesmo com as pessoas que vão ajudar. Por quê? A criança pode ficar estigmatizada, falada por outras pessoas. O que mais a gente quer? Se a gente quer realmente proteger a criança, a gente tem que, de fato, querer ajudar e querer esse sigilo, que esse sigilo aconteça. Então, evite falar demais com outras pessoas.
Bom, gente, essas foram algumas dicas, mas tem muitas mais que nós precisamos aprender. E se você quiser que a gente faça mais esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Fala que a gente vai preparar, a gente pode trazer pessoas que possam nos instruir aqui, conversar como construir isso tudo na prática. Então, escreve aqui nos comentários que a gente vai ler com muito carinho e responder também, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia até aqui. Vamos construir espaços seguros para as nossas crianças, porque Jesus disse: deixem que elas venham a mim, porque o reino de Deus é de como pessoas que são como elas. Então Jesus ama acolher as crianças, que nós também saibamos fazer isso com todo o amor e cuidado e seriedade que isso demanda. Quinta-feira, veja a história com a sua criança aí sobre o poder do amor de Jesus por ela e eu te espero na próxima semana. Um grande beijo e até lá!